Mais uma aula do nosso módulo de Candles, padrões de alta. Nessa aula nós vamos estudar o padrão duas montanhas de fundo ou two mountain bottom, tá? Two mountain bottom. Duas montanhas de fundo. Aqui está a foto, a imagem de como é o padrão, tá? Eu vou explicar já já como ele funciona. Localizado após tendência de baixa no preço e pode sinalizar a reversão do movimento. Tendência de baixa, aparece o padrão, possível reversão do movimento de baixa para o movimento de alta. É um padrão super comum e bem assertivo quando encontrado após uma tendência de baixa mais prolongada. Então, a gente vai procurar esse padrão depois de tendências de baixas longas. No exemplo prático, vocês vão ver bem isso aqui, fica bem característico, tá? Outra coisa, ele é um padrão muito flexível, não tem uma quantidade pré-definida de candles, tá? Pode ter quantos candles for nessa formação, nem se esses candles são de alta ou de baixa. Não tem essa definição. A definição do padrão é outra definição, que vai ser assim, ó. A visualização do padrão precisa de uma visão mais ampla do gráfico. Após a formação do primeiro fundo, tá aqui, o mercado veio na tendência de baixa, tá? Deixou esse primeiro fundo. Se forma uma perna de alta, com um topo mais baixo que o topo anterior. Veio a tendência de baixa, fez essa pernada de alta aqui, ó, com esse topo, que é um topo mais alto do que o topo anterior, que está aqui em cima. No exemplo prático, você vai ver melhor. Mas tá aqui, esse topo aqui, ele é mais baixo do que o topo lá em cima anterior. Em seguida, mais uma pernada de baixa, tá aqui a pernada de baixa, tá? Que não rompe o fundo anterior, ó. Não rompe o fundo anterior. Esse é o indicativo do padrão. Vai procurar uma tendência de baixa que fez um fundo, corrigiu, tipo fundo duplo, tá? Só que um fundo duplo que veio de uma tendência de alta longa, que veio de uma tendência de alta relativamente, visivelmente interessante, tá? O nome do padrão é porque ele parece duas montanhas vistas de lado, só que de cabeça para baixo. Se você virar isso aqui de cabeça para baixo, parece duas montanhas de lado, tá? O sentimento de mercado por trás do padrão é que após uma tendência de baixa e formação do primeiro fundo, temos um limite de preço, que será respeitado após um período de correção, que está aqui, e nova queda. Tá aí. Esse limite é o que dá a segurança que, pelo menos no curto prazo, esse é um ponto de suporte importante e pesado também, tá? E pesado também. É um tipo de padrão que eu gosto, pois ele é mais interpretativo. É o tipo de padrão que eu mais gosto, tá? São os padrões interpretativos, que dá margem para você interpretar ali a visão que você está tendo da formação dos gráficos, principalmente em tempo real, né? Vou dar os exemplos deles aqui, ó. Tendência de baixa clara, o preço veio na tendência de baixa clara, chegou aqui embaixo, ó, ele marcou o fundo. Fez um topo agora mais baixo do que os topos anteriores, tá? E depois foi para baixo de novo, sem conseguir romper o fundo. Depois, ó, uma grande alta, uma alta consistente, tá? Tenho mais um exemplo aqui também, que na verdade são dois exemplos, ó. Tendência de baixa grande, tá? Grande. Chegou aqui embaixo, ó, não vai dar para ver direito por causa do nome, mas ele fez o fundo aqui, tá? Ele fez o fundo, fez uma pernadazinha de alta, fez o fundo duplo de novo, depois, ó, para cima. Veio de novo numa pernada de baixa, marcou um fundo, corrigiu, fez outro fundo, tá? Tava aqui em cima, já poderia ir daqui, mas ele abriu com gap aqui embaixo, ó, sem romper o fundo de novo e foi embora, tá? Outra coisa aqui, ó, se diminuir o tempo gráfico, acaba que se transforma em um padrão mais comum de ser encontrado. Uma dica é avaliar a tendência em tempos gráficos maiores e em seguida procurar os gatilhos em tempos gráficos menores. Muita gente não entende isso. Analisar o tempo gráfico maior, tá? Eu pego essa tendência aqui, ó. Aqui tá no gráfico de 1 hora, tá na ação da GE. Mas se eu coloco isso aqui no gráfico de 4 horas diário e pego a tendência de baixa,
permite eu colocar numa hora e eu achar o padrão aqui embaixo, tá? Como apareceu aqui 2 vezes, aí permite eu estar fazendo o trade. É sempre assim, todas as análises. Olha em tempo gráfico maior, se acha gatilho em tempo gráfico menor. Tá bem pertinho da gente chegar nessa parte aí, para vocês entenderem essa parte prática de estar fazendo os trades no mercado, tá? Esse foi o padrão, 2 montanhas de fundo, ainda um padrão de alta, e até a próxima aula.